Capítulo 4. O caos da negação. Durante muitos anos, a negação dos meus vícios foi como viver em um furacão que destruía tudo ao redor, sem que eu conseguisse reconhecer o impacto de minhas ações. Eu vi o mundo desmoronar enquanto as relações tanto de amizade quanto familiares, de trabalho e até comigo mesma iam se desintegrando, pedaço por pedaço. Mas apesar de tudo, a única certeza que eu tinha era de que eu não precisava de ajuda. Achava que conseguia controlar tudo, que poderia resolver minha própria bagunça, mesmo que estivesse me afundando cada vez mais. A verdade é que a falta de autoconhecimento era minha prisão. Eu não conseguia entender o que eu sentia, tinha dificuldades em interpretar minhas emoções. E a impulsividade me empurrava para os vícios, ainda que uma parte de mim lutasse contra isso. Mesmo quando eu tentava resistir, as substâncias continuavam a dominar. E eu não sabia ler os sinais do que me fazia retornar a esses ambientes tóxicos. Não compreendia minhas próprias sensações e, por isso, eu não conseguia fugir das situações que me colocavam em risco. Esse foi, sem dúvida, um dos maiores prejuízos daquela época, a incapacidade de me ouvir. As consequências dessa negação, é claro, não demoraram a chegar. Como eu acreditava que conseguiria dar conta de tudo sozinha, as promessas vazias se acumulavam e, junto com elas, a perda de confiança das pessoas ao meu redor. Era um ciclo contínuo de mentiras, falhas e afastamento. A ausência se tornava uma constante. Eu chegava tarde em casa, evitava falar sobre onde estava ou com quem estava. E o pior, ninguém sabia se eu estava bem ou não. Isso me empurrava para uma solidão ainda maior. Mesmo sem querer, as pessoas começaram a se afastar, pois ninguém mais sabia como lidar com as promessas não cumpridas e a repetição dos mesmos erros. O impacto em minha vida prática era igualmente devastador. No trabalho, eu faltava em manter compromissos. Perdendo empregos, eu também fazia com que as pessoas ao meu redor sofressem as consequências financeiras e emocionais de minha falta de responsabilidade. Chegava tarde, mentia sobre onde estava e, no fundo, sentia que estava cada vez mais descolada da realidade, do meu mundo, da minha própria vida. Até mesmo a rotina das pessoas à minha volta se desestabilizava por causa do meu comportamento irresponsável. Foi quando percebi, pela primeira vez, que as consequências estavam além de mim. Não era mais apenas sobre o que eu estava vivendo ou passando, mas sobre o que causava a todos ao meu redor. Quando as pessoas começaram a se afastar, foi a quebra do meu próprio reflexo. A solidão e a frustração começaram a se tornar mais dolorosas. E ainda assim, eu não conseguia enxergar que tudo o que eu estava fazendo era continuar a alimentar a negação. Olhar para trás e ver como fui cruel comigo mesma, me afundando no caos, sem querer perceber a dor que estava causando a mim e aos outros, é algo difícil de suportar. Mas essa falta de autoconhecimento, essa falta de escuta interna, foi o que me prendeu nesse ciclo. E de forma dolorosa, ela me distanciou da pessoa que eu poderia ter sido. Me afastou de minha verdadeira identidade e do futuro que ainda não sabia ser possível.